Olá pessoal da Escola Trabalhista, estamos aqui para mais um TST em Foco, momento no qual nós comentamos algumas decisões que foram destaque do TST ao longo da semana. Separei hoje duas decisões para a gente comentar. A primeira delas é da quarta turma e ela fala sobre a estabilidade acidentária no caso do contrato por prazo determinado. Quais são os pontos importantes da gente entender antes de comentar a decisão? Primeiro, pessoal, o contrato por prazo determinado, ele é a exceção. Contrato por prazo indeterminado é a regra na Justiça do Trabalho e nós temos algumas hipóteses nas quais você possibilita que um contrato seja estipulado e no seu início já tenha estabelecido o termo final daquele contrato. Por exemplo, quando você tem uma atividade transitória ou você tem uma função, um exercício de alguma atividade que já tem uma expectativa de que vai ser concluída num futuro próximo e aí você pode se utilizar do contrato por prazo determinado. Nesse contrato por prazo determinado, pessoal, nós temos um entendimento simulado do TST, na súmula 378 do TST, que entende que nós temos o direito à estabilidade acidentária no contrato por prazo determinado, fundamentado no fato do artigo que traz a estabilidade, o 118 da Lei 8.213, lá da Previdência, não fazer ressalva sobre qual seria o tipo de contrato no qual se aplicaria essa estabilidade acidentária. Lembrando que a estabilidade acidentária, ela garante que o trabalhador, ele após o final desse afastamento previdenciário, terá 1 ano de estabilidade, ele não poderá ser dispensado aí, ok, pessoal? Muito bem, o que o nosso julgado vai falar da quarta turma? Vai falar efetivamente sobre isso, vai reafirmar esse entendimento simulado do TST, no sentido de que um auxiliar de fábrica de pneus contratado por prazo determinado tem direito à estabilidade acidentária. A fundamentação, pessoal, foi exatamente essa. O nosso artigo 118 da Lei Previdenciária não traz ressalvas. Inclusive, a estabilidade acidentária para esse trabalhador estaria em conformidade com o entendimento simulado do TST. No caso em tela, o trabalhador ele preencheu os requisitos para que tivesse essa estabilidade acidentária. Quais são esses requisitos? Ele sofreu um acidente do trabalho, então ao longo da sua atividade ele teve uma dificuldade com uma máquina que puxou seu braço e aí ele deslocou, quebrou o seu braço. Em razão disso, ficou afastado mais de 15 dias, né, com benefício previdenciário. Na verdade, ele ficou afastado quase 1 ano, né, no gozo desse benefício previdenciário em razão desse acidente grave. E aí, no retorno, houve a dispensa desse trabalhador no termo final do contrato, não foi respeitado esse lapso estabilitário. E aí ele ingressou com essa reclamação trabalhista e quando chega no TST, em fase de recurso, nós temos a reafirmação desse entendimento no sentido dele ter esse direito à estabilidade acidentária. Ok, pessoal? Muito bem, vamos para o nosso segundo julgado. Nosso segundo julgado vai falar sobre questão de assédio moral, né? Questão de reparação por assédio moral, indenização por assédio moral, pessoal. É muito comum a gente ter a discussão de assédio moral em empresas que possuem metas. E quando a gente fala de atendentes, de telemarketing, desse trabalho de phone call, né? Nós temos um problema muito sério no sentido dessas metas acabarem ultrapassando o aceitável e acabando prejudicando essa dignidade humana, essa integridade psicológica dos trabalhadores. O caso aqui, um julgado da 7ª turma do TST vai falar sobre isso, tá? No caso, havia, né, uma lista nominada dos atendentes conforme ranking de produtividade, tá? E nesse ranking, os trabalhadores que não chegassem num patamar estipulado como meta, eles acabavam sendo conhecidos como ofensores e na lista, né, nominal, eles acabavam sendo classificados e detectados, né, com uma cor vermelha. Isso, na reclamação trabalhista de uma das trabalhadoras, causava
uma pressão psicológica exacerbada, causava um estigma, causava um prejuízo psicológico. E aí, pessoal, na diferença, né? Porque não seria um dano moral e seria um assédio moral nesse sentido aqui. Porque quando você tem uma reiteração da conduta, nesse caso até é um assédio moral estrutural. Por quê? Porque nós estamos observando que esse assédio, ele não acontece só contra um trabalhador específico de forma reiterada. Ele acontece contra todos os trabalhadores de forma reiterada, porque a lista, essa forma de cobrança de metas, ela acaba sendo estipulada pelos superiores hierárquicos e acaba impactando toda a estrutura da empresa como um todo. Então você tem uma afetação coletiva, você tem uma afetação de todos os trabalhadores naquele ambiente, né, naquela função. Não sei, não temos provas nos autos de que outras funções eram também impactadas, mas pelo menos os atendentes, nós temos aí um assédio moral estrutural. Muito bem, pessoal. O que eu acho interessante falar é que na primeira instância e na segunda instância nós não tivemos deferido o pedido de dano moral, sob fundamento de que esse termo seria só um termo técnico para detectar quem não estava cumprindo as metas. Mas quando nós chegamos no TST, nós temos a reforma dessa decisão, nós temos pela 7ª turma nós temos uma mudança do entendimento aí, e o relator do recurso de revista do empregado, o ministro Cláudio Brandão, é interessante falar que ele fala que essa forma de expressão utilizada pela empregadora, ela caracteriza forma de humilhação, escárnio, falta de respeito com o empregado, né? Então nós temos que ter uma sensibilidade na forma de trato, pois, segundo o ministro, o poder hierárquico não possibilita, né, que você incentive, estimule o aumento de produtividade com o prejuízo da dignidade humana, né? Então, resumindo toda essa questão, o poder hierárquico, né, o poder de mando do empregador, ele não chega a dar a possibilidade que esse empregador ofenda o seu empregado. E aí nós temos, então, definido esse pleito do empregado em âmbito de TST. A indenização, pessoal, não foi muito grande, tá? Foi R$5.000 de indenização para esse atendente, ok? Com isso, nós terminamos o nosso TST em Foco da semana. Até mais!